Como o dilúvio chegou no Antigo Testamento, seria uma mera coincidência ou um caso de plágio dos contos sumerianos. Neste vídeo, vamos explorar a verdadeira origem histórica do dilúvio e como ele chegou na Bíblia. Vamos desvendar alguns aspectos polêmicos desse evento catastrófico. E além disso, vamos explorar achados arqueológicos relacionados a ele. Entre esses achados, a misteriosa epopeia de Gilgamesh, datada do século 17 a.C. E além disso, vamos desvendar a influência do mais antigo achado sobre o dilúvio, a epopeia de Atrahasis. Nada de excepcional, até que começamos a ler. Meu espanto, percebi já nas primeiras linhas que essa era outra recontagem da história do dilúvio. Afinal, o livro de Gênesis contém os vestígios dessa antiga narrativa ou seria um plágio? Se você deseja saber a verdade histórica sobre o dilúvio, fique até o fim do vídeo e explore esse assunto por completo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Vamos começar explorando a epopeia de Gilgamesh, uma das histórias mais antigas que retrata o dilúvio. Essa epopeia foi encontrada em tábuas de argila na antiga Mesopotâmia e é datada de por volta do século 17 a.C., o que a torna significativamente mais antiga do que o livro de Gênesis da Bíblia. A epopeia de Gilgamesh conta a história de um herói chamado Gilgamesh, que embarca uma jornada em busca da imortalidade. Uma das partes mais famosas dessa epopeia é a narrativa do dilúvio, onde o herói Gilgamesh é alertado por um deus sobre um dilúvio iminente e é instruído a construir uma embarcação para salvar a sua vida e a de algumas espécies de animais. A existência dessa história de um dilúvio anterior ao relato bíblico de Gênesis é o que levanta muitos questionamentos, e através disso surge uma suspeita de que o livro de Gênesis, especificadamente os capítulos que descrevem um dilúvio, seja influenciado diretamente pela epopeia de Gilgamesh. E essa suspeita levanta uma polêmica de que o dilúvio descrito na Bíblia poderia ser um plágio dos contos sumerianos. Entretanto, ao comparar as histórias, encontramos notáveis semelhanças entre a narrativa bíblica e a epopeia mesopotâmica. Ambas descrevem um dilúvio global, um herói que é instruído a construir uma embarcação por um deus, a preservação de animais e a ideia de um novo começo para a humanidade após o dilúvio. Essas semelhanças têm levado muitos a questionar se a história do dilúvio no livro de Gênesis é uma adaptação ou uma reinterpretação do mito sumeriano. E é importante destacar que, apesar das semelhanças, também existem diferenças significativas entre os relatos. O contexto cultural, as motivações dos personagens e a própria mensagem transmitida são distintas em cada uma das narrativas. Essas diferenças sugerem que, mesmo que tenha uma influência mútua entre as histórias, o livro de Gênesis possui sua própria interpretação do dilúvio. E essa complexa relação entre a epopeia de Gilgamesh e o livro de Gênesis nos leva a refletir sobre a natureza da escrita e da transmissão das histórias ao longo do tempo. Mas foi descoberto um achado mais antigo que a epopeia de Gilgamesh. Esse achado é a epopeia de Atrahasis, que é uma das mais antigas narrativas conhecidas sobre o dilúvio. Essa epopeia sumeriana, que remonta a aproximadamente 1800 a.C., oferece mais uma perspectiva sobre a presença desse evento catastrófico nas histórias antigas. A epopeia de Atrahasis conta a história de Atrahasis, um governante sábio, um rei sábio, que é instruído pelos deuses a construir uma embarcação para escapar de um dilúvio devastador, semelhante à epopeia de Gilgamesh e ao relato bíblico. Essa narrativa sumeriana descreve a destruição em massa causada pelas águas, a sobrevivência do herói e a subsequente reconstrução da humanidade. E é importante destacar que a epopeia de Atrahasis é considerada mais antiga que a epopeia de Gilgamesh, podendo chegar ao título de ser o achado mais antigo sobre o dilúvio. Essa antiguidade levanta a possibilidade de que o relato do dilúvio tenha se originado ainda mais cedo na história da humanidade
influenciado como consequência outras narrativas que surgiram posteriormente. As semelhanças entre a epopeia de Atrahasis e a epopeia de Gilgamesh e o relato bíblico são notáveis. Todas elas compartilham elementos chaves, como o aviso divino, a construção de uma embarcação para a preservação da vida e a ideia de um reinício após o dilúvio. Essas semelhanças sugerem uma interconexão entre essas histórias antigas, onde ideias e temas foram transmitidos e recontextualizados ao longo do tempo. À medida que investigamos mais a fundo na história e na mitologia, percebemos que essas narrativas não devem ser consideradas meros plágios ou cópias, mas como parte de um rico legado cultural, em que histórias e mitos são recontados e reinterpretados de acordo com a visão e o contexto de cada sociedade. Mas qual a relação entre o livro de Gênesis e essas duas epopeias? Será que o dilúvio descrito no livro de Gênesis teve a sua origem dessas duas antigas narrativas sumerianas? Vamos investigar isso. E é interessante considerar que o dilúvio pode ter sido originado de uma tradição oral muito antiga, transmitida de geração em geração. Essa tradição, que em algum momento pode ter sido registrada na forma da epopeia de Atrahasis. E posteriormente, elementos dessa narrativa foram incorporados à epopeia de Gilgamesh, que por sua vez podem ter influenciado o relato do dilúvio, encontrado no livro de Gênesis. Essa possibilidade nos leva a pensar sobre a transmissão de histórias e mitos ao longo do tempo. Por exemplo, a tradição oral, que era uma forma muito importante de preservar e compartilhar conhecimento nas sociedades antigas. No entanto, é essencial ressaltar que a influência mútua entre essas narrativas não deve ser interpretada como uma simples cópia ou plágio. O dilúvio, como um evento catastrófico de proporções universais, é uma temática que ressoa em várias culturas ao redor do mundo. Ela não é exclusiva dos sumérios. Além da transmissão oral e das influências culturais diretas, existem outras possibilidades de como a história do dilúvio chegou ao livro de Gênesis. A própria tradição israelita possui uma rica herança oral e textual, que pode ter contribuído para a incorporação dessa narrativa em suas escrituras sagradas. E é importante lembrar que a Bíblia não é um livro isolado, mas sim o produto de uma cultura, em diálogo entre outras culturas, influenciado por diversas tradições. Em suma, a relação entre o livro de Gênesis e as epopeias sumerianas é um tópico complexo e fascinante. Enquanto existem semelhanças notáveis entre esses relatos, devemos considerar que o dilúvio é uma história que transcende fronteiras culturais e pode ter sido transmitida e reinterpretada de várias formas ao longo do tempo. Em resumo, nossa investigação revelou uma complexa rede de influências e conexões entre narrativas antigas que tratam do dilúvio. A epopeia de Gilgamesh e a epopeia de Atrahasis, ambas mais antigas que o livro de Gênesis, forneceram perspectivas valiosas sobre o dilúvio e sua importância nas antigas culturas. Embora existam semelhanças notáveis entre esses relatos, também é essencial reconhecer as diferenças e peculiaridades de cada narrativa, que refletem a visão cultural de cada sociedade. E o que você achou sobre a origem histórica do dilúvio? Sabia dessas curiosidades? Se você gostou, então já curta, se inscreva e ative o sininho, para sempre receber notificações de novos vídeos.